Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje vamos conversar sobre dois assuntos: frases motivacionais e a espiritualização de tudo que acontece na face da Terra. Vamos lá, meus queridos. Primeiramente, aquele golinho de café maravilhoso. Vamos lá. Canequinha do Majin Buu, né? Tá aqui. Vamos lá. Meus queridos, o que está acontecendo? Semana passada, mais precisamente no dia 5 de janeiro de 2025, aconteceu a premiação do Globo de Ouro. Aquela premiação que a nossa atriz brasileira Fernanda Torres ganhou o prêmio lá, né, pela atuação no filme Ainda Estou Aqui, certo? Que fala sobre a ditadura militar, né? O que aconteceu? A comediante, eu não sei falar o nome dela, tá? Nikki Glaser, né, que foi uma das apresentadoras, ela disse, né, que ninguém, né, mencionou Deus no discurso de agradecimento, né? Ela disse que as pessoas ganharam as premiações e ninguém agradeceu a Deus nos seus agradecimentos. Pega isso, foca nisso agora. Agora, segunda notícia: a Califórnia está sendo tomada por incêndios. A Califórnia está sendo tomada por incêndios. Pegou esses dois, agora vamos juntar os dois. O que está acontecendo? De acordo com alguns cristãos, essa apresentadora, essa comediante Nikki Glaser, ela debochou de Deus. Ela debochou dos cristãos. Ela debochou do cristianismo. Essa pequena frase de 2 a 3 segundos, de acordo com alguns cristãos, foi um deboche ao cristianismo. Certo? E por isso, agora junto os dois, e por isso Deus está castigando a Califórnia com incêndios. É isso mesmo que está rolando nas redes sociais, certo? É isso que está rolando. Meus queridos, cara, pensa comigo. Deus, sim, vamos lá, pensa comigo. Sim, Deus, em sua glória, em sua santidade, está boladérrimo com uma suposta piada de 2 segundos. Tu realmente acredita nisso? Eu queria entender, cara, eu fico olhando assim alguns cristãos falando sobre Deus, né? E eu queria entender que Deus chato é esse que as pessoas acreditam. Que Deus é esse boladérrimo que vocês adoram. Que Deus revoltado é esse que vocês adoram. Eu fico imaginando assim, Deus, porque eu acredito em Deus, né? Eu sou cristão, eu acredito em Deus, né? Sou pecador, mas acredito em Deus, certo? Eu fico vendo assim, cara, eu fico imaginando Deus, né? Por exemplo, a África. A África tem crianças morrendo de fome, morrendo de AIDS, né? Mas Deus esqueceu da África por um momento, né? E no dia 5 de janeiro, certo? Ele foi assistir ao Globo de Ouro. Aí a comediante Nikki Glaser fez uma suposta piada de 2 segundos e Deus resolveu incendiar a Califórnia. De acordo com alguns cristãos, é isso que está acontecendo, certo? Cara, que Deus é esse boladão que vocês adoram? Eu queria entender, certo? Aliás, né, de acordo com muitos cristãos, né, esse Deus revoltado de vocês só se preocupa com 2 coisas, né? Piada de artista comunista, né? E com a sexualidade alheia. Sim, de acordo com alguns cristãos, Deus é fiscal de cu. Certo? É isso que está acontecendo. E como eu disse agora há pouco, enquanto isso, a África tem crianças morrendo de fome e de AIDS, né? Mas Deus está lá assistindo o Globo de Ouro, está preocupadérrimo, né? Com uma suposta piada de artista, certo? E meus queridos, eu fico assim, indignado com a espiritualização de tudo que acontece, certo? Eu frequento uma igreja aqui no meu bairro, e tipo assim, o pastor, as lideranças religiosas, eles têm que mostrar fé. Eles têm que mostrar que alguma coisa boa vai acontecer. Por exemplo, o pastor presidente da minha igreja, ele fala que a comunidade toda, daqui a alguns anos, vai se converter a Cristo. Certo? E tipo, vamos pensar bem? Não vai.
Mas ele tem que mostrar essa fé que isso vai acontecer. Você acha realmente que todo alemão, que toda maré, que toda rocinha toda, vai todo mundo se converter a Deus? Gente, não é falta de fé, é a realidade. Não vai acontecer, mas ele tem que demonstrar uma santidade para que as pessoas acreditem nele e também tenham fé em Cristo Jesus. Entendeu? Por exemplo, hoje eu estava no culto, né? E um dos pastores, o pastor que estava pregando, ele falou que ele estava no casamento, voltou do casamento. Quando ele voltou do casamento, o carro de um dos caras lá da igreja bateu. Aí ele falou que isso é espiritual, que isso é o demônio atacando. Não, foi só uma batida de carro. Ele falou que aqui no bairro tem muita gente andando de moto, que as motos saem de beco do nada, e que isso também é espiritual. Não, é só moto, entendeu? E eu fico revoltado, cara, que tipo assim, falar que a moto é espiritual, você pode ter sua opinião, sua interpretação do mundo espiritual, porque o mundo espiritual realmente existe, a gente sabe disso, certo? Se você não acredita, você tem que acreditar, porque isso existe realmente, certo? Mas, por exemplo, a pessoa espiritualizar uma coisa como gravidez e casamento, aí eu já acho que é sacanagem. A pessoa espiritualizar gravidez e casamento para a mulher principalmente, certo? É de uma canalice que não existe tamanho, certo? Uma das coisas que eu acho mais desnecessária e desrespeitosa, até mesmo canalice, é pastor profetizar casamento e gravidez para as mulheres. Cara, vamos falar de gravidez. Muitas mulheres, por N motivos, não podem gerar filhos. Acontece isso. Isso não é falta de fé. Por exemplo, a Cristina Mel, cantora, ela tem falta de fé? Ao meu ver, ela não tem falta de fé. Mas não pode gerar um filho, não pode gerar o seu próprio filho. A Mara Maravilha, cristã, foi falta de fé? Também foi falta de fé. Só que a pessoa vai lá, eu profetizo que todos que querem ter filho vão ter filho, vão gerar filho. Cara, você não tem o poder de Deus, você não tem a palavra de Deus, a consciência, você não conhece Deus, entre aspas, você não conhece Deus. Você não tem o poder de falar em nome de Deus. Você pode orar pela pessoa, né? Mas, tipo assim, você pregar aquilo que pode, por N motivos, não acontecer, é canalice, é mexer no psicológico da pessoa. E isso pode frustrar as pessoas. Igual casamento. Eu fui no culto aqui da minha igreja, que foi um angolano, um pastor, um líder religioso angolano, pregar, certo? Ele pregando. Aí, no final da mensagem dele, da pregação dele, o que ele falou? Ele chamou todas as mulheres. Esses caras são bem focados, é muita canalice, esses caras são bem focados. Ele chamou todas as mulheres que tinham desejo de se casar. Cara, o púlpito lotou. Foi de 18 anos a 70 anos de idade, mulherada indo lá no púlpito para se casar. Cara, ele teve a ousadia de chegar numa das mulheres, ele escolheu algumas mulheres para profetizar pessoalmente na mulher, né? E uma das mulheres, ele falou assim, você se casaria com um gringo? Aí a mulher, claro, né? Oh, nossa, claro, né? Um lourão, olhos verdes, inglês, né? Aí ele falou assim, então eu estou vendo na sua vida que você vai se casar com um gringo. Cara, isso é mexer no psicológico da pessoa, cara. Isso é mexer no psicológico da pessoa. E é claro, certo? Calma aí que fechou aqui. E é claro que no final da pregação, no final desse circo todo, ele pediu uma pequena oferta de $500. Na verdade, ele falou assim, eu quero uma oferta de $100. E depois ele converteu ainda. O cara é tão canalha que ele converteu. Ele falou assim, de $100, ou na moeda brasileira, R$500. O cara é tão, sabe... E todo mundo assim, nossa, por quê? Porque o poder da palavra, a oratória, o poder de impor as mãos, aquela coisa toda, que esses canalhas têm, entendeu? Esses canalhas sabem chegar lá no fundo do psicológico da pessoa, certo? É por isso que nós temos aí Valdemiro Santiagos, Edir Macedos, certo? Tem esses canalhas todos aí. Entendeu? O poder da oratória, você tem que demonstrar uma fé, você tem que espiritualizar tudo para mexer no psicológico, porque aquela pessoa olha assim, nossa, né? E tipo assim, quer ver um exemplo clássico, como é que as pessoas espiritualizam, e até vou falar outra palavra, as pessoas romantizam a Bíblia, né? Nossa, não desista dos seus sonhos. José do Egito, da noite pro dia, virou governador.
Aí todo mundo, nossa, então eu não posso desistir dos meus sonhos, porque o José do Egito virou governador. Meus queridos, assim, não foi da noite pro dia. Não foi. Não foi. José virou de escravo para governador, o processo durou 13 anos. 13 anos. Então uma coisa que eu sempre falo assim, até para meus alunos, cara, uma coisa que eu odeio na vida são frases motivacionais. A questão aqui, meus queridos, não é negar a fé. Deus existe e a fé move montanhas. Porém, muitos cristãos, eles têm a mania de romantizar a Bíblia. Ok, José foi escravo, mas isso levou 13 anos. Houve um longo e árduo processo. Põe caps lock. Processo. Cara, Deus pode atender a sua oração que você fez ontem à noite? Pode. Claro, Deus é Deus. Ele faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Cara, mas por experiência e vivência, na maioria dos casos vai haver um processo. No caso de José, foram 13 anos de processo. No seu processo pode acontecer da noite para o dia, de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um ano para outro. Entendeu? Tô entendendo? Vou dar só um exemplo que eu botei aqui, ó. Concurso público. Concurso público. Tem gente que estuda, faz cursinho um ano e passa na primeira prova. Porra, perfeito. Certo? Ok. Agora, tem gente que faz 3, 4, 5 anos e passa na prova também. Show. Certo? Ok. Agora, tem gente que estuda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e não passa. E não passa. E não passa. Certo? Por quê, meus queridos? Não é falta de fé. Tu estudou, mas não é falta de fé, meus queridos. Não é porque você não acredita mais em Deus. É porque é a realidade. A gente vive no mundo real. No mundo real, cara, vai ter um não. Vai ter porta fechada. Vai ter frustração. Certo? Ou seja, meus queridos, mas o que importa no final, claro, é não perder a fé. Mas você tem que ser o quê? Realista. Ah, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Realmente, não desista dos seus sonhos. Mas, meus queridos, tenha seus pés no chão. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Tenha os pés no chão. Ah, o meu sonho é fazer faculdade de medicina. Não sei qual é a melhor faculdade de medicina do Brasil, não sei, é o UFRJ. O UFRJ, certo? Cara, calma. Estuda para aquilo. Mas começa a ter o quê? Ó, mangas, né? Outras cartas na manga. Entendeu? Porque nós vivemos no mundo real. O seu lindo e brilhante sonho pode ou não acontecer. Certo? Ai, meu sonho é ser um famoso jogador de futebol. Cara, imagina quantas crianças e adolescentes jogam tão bem ou melhor que o Neymar, por exemplo. Só que, infelizmente, a maioria, 99%, não sei, não vai ter oportunidade. A estrela não vai brilhar. Deus não vai deixar de ser famoso. Não vai acontecer. Então o que acontece? Então tem que ter um plano B. O quê? Faz uma faculdade de educação física, faz uma faculdade de fisioterapia, entendeu? Faz um curso para ser juiz. Estão compreendendo? Então tem que ter cartas na manga, certo? Ah, meu sonho é fazer faculdade de, deixa eu ver, de animal, eu esqueci o nome, de negócio de animal lá, de cuidar animal, na rural, por exemplo. Né? Na rural. Mas qual é a carta na mão que você tem? Pô, se eu não passar para aquilo, eu faço o quê? Eu faço zootecnia na rural. Estão compreendendo? É ter cartas na manga. Porque nós vivemos no mundo real. E pior, né? Nós vivemos no Brasil, que é a situação mais merda ainda. Então tem que ter milhões de cartas na manga. Esse é a vida de sobrevivência, certo? Por isso que eu falo, cara, voltando lá ao primeiro assunto, cara, espiritualizar tudo, romantizar tudo, cara, não existe isso. Estamos no mundo real. José foi governador depois de 13 anos. Não desista dos seus sonhos. Desista sim, tem sonho que tu vai ter que desistir sim, porque você não vai alcançar. Nossa, meu sonho é ser a próxima... Se você conhece meu canal, meu canal, eu faço vídeos cantando e dançando. Certo? Põe a Rafael Paiva, tá?
Meu sonho de criança é o quê? Eu ser um cantor gospel famoso. Vai acontecer? Não vai acontecer. Eu sou realista. Não vai acontecer. Então tem que ter os pés no chão, meu filho. Tem que ter uma questão. Ah, meu sonho é ser o próximo Silvio Santos. Pode acontecer? Pode, mas a probabilidade de não acontecer. Estão compreendendo? Então tem que ter os pés no chão. E para finalizar, cara, irmãos em Cristo, parem de espiritualizar tudo. Nem tudo é espiritual, sabe? Ai, porque... outra que eu vi, um colega meu compartilhou no Instagram dele. Um cara tava voando de helicóptero, aí voou o tempo nublado, aí voou uma luz caindo assim das nuvens, assim, na terra, né? Aí, né, começou a espiritualizar aquele acontecimento. Realidade das coisas. É só a formação de um relâmpago. É só isso. Isso acontecia, acontece e vai acontecer. Porque é a formação de um relâmpago. A física explica isso pra você, meus queridos. Né? Os átomos, aquela coisa toda, né? Se você quiser, eu faço um vídeo sobre isso. Então não é nada de espiritual, é só um relâmpago sendo formado. Não é nada de espiritual, é só um carro que bateu. Não é nada de espiritual, é só uma moto, são várias motos que as pessoas compram e estão usando na rua. Não é nada de espiritual. Certo? Então, é isso. Ok, meus queridos? Então, meus queridos, esse é o vídeo dessa semana. Não sei se eu vou postar mais outros vídeos, certo? Mas esse é o vídeo. Se você ficou chateadinho comigo, não fique, né? Eu sou a realidade, essa é a realidade da vida, esse é o mundo real, você queira ou não, entendeu? Não e não, ok? Esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like e comenta. Se você não curtiu, dê um dislike e também comenta. Eu vou responder você de qualquer forma, meus queridos. Se você curtiu mais ainda, compartilhe a ideia com outras pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho, certo? Se você tem alguma dúvida em relação aos meus argumentos, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder perfeitamente, né? Eu não tô aqui pra brigar com ninguém, eu tô aqui pra conversar, debater, dialogar, certo? E é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo, abraço e fui!